Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esquece da loja assombrada, tá? E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes já estão todos trocados, tá? E o primeiro é este daqui. Será que era o meu tio? É uma moça que nos conta este e o próximo relato. Vamos ver. Oi, Aninha, tudo bem com você e sua família? Eu sou a fulana, mas pode me chamar de fulana. Sempre quis ter esse nome. Nossa, é um prazer enorme ouvir você contar o meu relato. Aí eu agradeço. Bom, comecei a lhe ouvir este ano de 2024 agora, passado. Quando saí da minha cidade natal, Belém, no Pará, para Campo Grande. Infelizmente, não me adaptei e fui para uma cidadezinha em Santa Catarina, onde reencontrei o meu futuro marido. Aninha, éramos da mesma cidade e namoramos em 2009, no último ano do ensino médio. Após o término dos estudos, perdemos contato até o início de 2024 agora. Acabei vindo morar com ele e, como não conhecia nada na cidade, passava o dia todo dentro de casa. Foi então que encontrei o seu canal. Amo coisas sobrenaturais e você foi minha fiel companheira durante dias e dias. Olha só que legal. Bem, já apresentadas, vamos ao relato. Aninha, este ano, no mês de setembro, o meu tio mais velho, por parte de mãe, veio a falecer. Foi aquele drama, né? Aquele chororô. Por eu estar morando em outra cidade, a minha mãe, que sofre com pressão alta, pedia para eu voltar, pois estava precisando de apoio. Meio relutante, voltei para nossa cidade natal. Junto, é claro, com o meu futuro marido. Infelizmente, não foi uma boa apresentação dele para minha família, pois a tristeza era grande. Mas seguimos. Minha família é católica, então fizeram uma reza por 7 dias e no 7º dia teve uma missa. Minha avó disse que eles faziam isso antigamente para ajudar as almas que não aceitam a sua morte a fazerem a passagem mais tranquilamente. Então, realizamos as rezas todos os dias, com toda a família reunida, e olha que ela não é pequena. Sempre terminávamos com um coffee break. Eu acho que era o motivo de toda a família aparecer, sabe? Enfim, após a missa do 7º dia, todos seguiram suas vidas normalmente até a missa de um mês, quando toda a família se reuniu novamente na igreja. Enquanto todos estavam prestando atenção no padre, que falava um versículo da Bíblia, eu olhei para os parentes sentados nos bancos. Olhei para o lado esquerdo e fiquei emocionada ao ver todos juntos em prol da alma de alguém. Quando virei para o lado direito, vi na cadeira onde estava a mulher do meu tio e os filhos dele, o meu tio, sentado junto com eles. Eu juro, Ana, ele estava ali olhando para o padre com uma blusa polo vermelha e sem chapéu. Eu vi perfeitamente a sua cabeça com pouco cabelo, do jeito que ele estava antes de partir. Continuei olhando os parentes, tudo normal, até que me deu aquele estalo. Estamos na igreja, realizando a missa de um mês do falecimento do meu tio. E ele tá ali na minha frente. Rapidamente eu olhei novamente para o banco, mas aí ele havia sumido. Como assim, Ana? Eu tinha visto ele. A camisa vermelha se destacava, mas agora não estava mais lá. Antes que perguntem, a família mandou fazer blusas brancas para usarmos no dia da missa, então não tinha como dizer que era outra pessoa. Agora fica a pergunta: será que era o meu tio mesmo, Ana? Ou era outra coisa? E as 7 rezas para a alma fazer a passagem não funcionaram? Bem, é isso, Aninha. Sei que não é tão assustador, mas foi mais um caso para minha lista de coisas curiosas ou sobrenaturais. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Eu creio que, assim, não é uma coisa, uma regrinha, né? Pá, 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 rezou, tchum, a alma subiu. Eu acredito que tem muito dele ali também, né? De vontade dele, talvez,
talvez até seja um tempo necessário para a pessoa ficar aqui um pouquinho, né, para conseguir se desprender, para conseguir se despedir das pessoas. Porque imagina, né, não é para todo mundo que acha que é fácil fazer isso e de repente para outro lugar e largar tudo aqui, parentes, familiares, amigos, rotina, trabalho, tudo, né? Você vai para um lugar desconhecido, que acho que, enfim. Mas pensando como um desencarnado, não sei se dá pra se colocar no lugar, mas eu imagino que é tipo nós mesmos, só que sem o corpo físico, né? Então talvez tenha esse tempinho mesmo. E ele estava junto com a família, é completamente compreensível ele estar ali, né? Talvez entendendo, falando, nossa, essa é a minha missa, eu fui mesmo, né? A partir daqui eu preciso. Às vezes ele estava tomando consciência ainda de tudo isso. Aí talvez cada um leve um tempo, cada um tem uma história. Alguns dias, outros meses, não sei. Mas não significa que as orações não estavam funcionando, né? Acredito que oração é sempre não, né? Sempre uma palavra muito, muito forte. Porque a gente já viu histórias aqui onde há orações que não são lá muito boas, né? Tem gente que faz umas orações para umas coisas acontecer que você fala, jura que você acha que, né? Você está fazendo uma oração para as tais orações contrárias, enfim. Mas as rezas, as missas, eu acho que são coisas boas, sim, para serem feitas em prol das almas, mas eu acho que elas também têm ali, né, as pessoas que vão também têm os seus questionamentos, os seus, né? Então, resumindo, eu acho que pode ser ele mesmo ali e é isso, e tá de boa. Bom, próximo relato. Aonde foi parar a minha ex-boneca? É a mesma moça que contou agora do tio, tá contando essa história agora. Oi, Aninha, sou eu novamente, a fulana. Não sou Coca-Cola, mas sou pura emoção. Brincadeiras à parte, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Bom, o ano era 1998. Eu estava prestes a completar 5 anos quando ganhei, sabe Deus de quem, uma boneca que falava. Na época era moda, né? Eu vou tentar descrever como era essa boneca, ou pelo menos como eu a via. De tamanho médio, entre a boneca Meu Bebê, dos anos 90, e a Stephanie. Era menor que a Stephanie, com certeza, porque a minha irmã tinha uma, e essa era visivelmente mais compacta. Desde então, era eu e a Bel, nome dado à minha boneca, para todo lado. Almoço, brincadeiras, até na hora de dormir. Ela tinha um porte médio e quase alcançava a mesa. Um porte médio é boa. O que me deixava ainda mais encantada. Mas com o tempo comecei a sentir um leve medo dela. Eu ainda brincava, mas não como antes. Eu não almoçava nem dormia mais com ela, até o dia em que decidi voltar a dormir com a Bel. Que péssima decisão, hein, Aninha? Meus pais me colocaram para dormir com a boneca do lado esquerdo, o lado da parede. Eu dormia no beliche de baixo. Eu dormia no beliche de baixo e a minha irmã, 5 anos mais velha, na parte de cima. Eu não sei exatamente o horário, mas devia ser madrugada, umas 2 ou 3 horas da manhã. De repente senti um peso no meu tórax, no peito aqui. Uma mão grande tampava a minha boca e a minha visão. Uma mão grande... Ela repetiu aqui. Bom, eu me debatia na cama, desesperada pela falta de ar. A cama chegou a balançar e a minha irmã acordou. Ela colocou a cabeça para baixo do beliche, talvez para ver se eu estava sonhando ou algo assim. Foi quando ela viu a Bel, a boneca, em cima de mim. Como mencionei antes, a nossa porta ficava entreaberta, então, com a luz fraca do corredor, ela conseguiu ver perfeitamente. Assim que a minha irmã viu, começou a gritar desesperadamente. Eu também tentei gritar, mas a boneca colocou as mãos no meu pescoço, tentando me enforcar. Até hoje me dá uma certa falta de ar só de lembrar disso.
Pelos gritos da minha irmã, os meus pais finalmente chegaram, empurrando a porta do quarto, e assim que eles entraram, a boneca voltou ao estado de objeto inanimado. Caiu no chão e ficou dura novamente. Mas eu botava fogo naquela hora mesmo. Eu falei, vai ficar dura? Agora você vai derreter sua boneca do Meu Deus, gente, mas vamos continuar, peraí. Boneca ficou assim. Meus pais, talvez confusos ou ainda adaptando os olhos à luz acesa, não viram nada além da boneca caída no chão. Minha irmã, chorando muito, tentava explicar o que tinha visto. E eu, por outro lado, não disse uma palavra. Eu não sei se foi pelo choque ou pela dor na garganta, mas não consegui falar nada. Só sabia que eu não queria mais chegar perto daquela boneca. Meus pais, sem acreditar muito, eles acharam que tudo não passava de um pesadelo. Tiraram a boneca do quarto e pediram pra gente voltar a dormir. Eu, porém, não conseguia mais ficar ou dormir sozinha. Passei a dormir no beliche de cima com a minha irmã, algo que ela antes não permitia de jeito nenhum. Como se já não bastasse o ocorrido, os meus pais decidiram trancar a Bel em um guarda-roupas antigo, que foi deixado por um tio nosso que havia morado conosco por um tempo. O guarda-roupas era de madeira, com espelhos na frente, e era o único móvel que tinha chave, ficando justamente no nosso quarto. Após desligarmos as luzes à noite, ouvíamos batidas na lateral do guarda-roupas. Quando acendíamos as luzes, as batidas paravam. Foi aí que o clima na casa começou a mudar. Meus pais brigavam constantemente, o trabalho do meu pai ia mal, tios e madrinha pararam de nos visitar e nada mais parecia dar certo. A minha avó materna então resolveu levar a boneca e disse que iria doá-la. Para nós foi um alívio imediato. As coisas voltaram ao normal, dormíamos tranquilos, meus pais pararam de brigar, meu pai foi promovido e até trocamos de carro. Porém, soube mais tarde que as coisas não iam nada bem entre os meus avós maternos. Meu avô havia se tornado um alcoólatra, vivia brigando com a minha avó e a padaria deles estava falindo. Uns 5 anos se passaram e eu fui passar férias na casa dos meus avós. E no segundo dia, minha avó me revelou que havia guardado a Bel todos esses anos e perguntou se eu queria vê-la. Já mais velha e curiosa, eu disse que sim. Ela me levou a um quartinho de armazenamento onde estava aquele mesmo guarda-roupas antigo. Abriu o móvel e procurou, mas nada da boneca. Tirou todas as roupas de dentro, mas a Bel havia sumido. Minha avó disse que talvez o meu avô tivesse se desfeito dela sem avisá-la, mas nunca tivemos certeza. Após algum tempo, os meus avós venderam a casa, compraram um sítio e estão muito bem. Meu avô deixou de beber, inclusive detesta que alguém consuma bebida alcoólica perto dele. Um ponto curioso é que minha irmã, mesmo adulta e com filhos, evita falar sobre a boneca até hoje. Quanto a mim, nunca mais quis saber de bonecas, nem Barbie, nem Polly ou bebê reborn. Eu tenho pânico de ficar sozinha em algum lugar com uma boneca. E veja só, depois de anos, lançaram o filme Annabelle. Será que é prima da Bel? Bem, Aninha, esse é o meu relato. Desculpe por ser tão longo, mas precisava detalhar para que tudo fizesse sentido. Um beijo para você, muito obrigada. Annabelle não é só um filme, né? Aconteceu mesmo a história lá da boneca, que acontecia essas coisas no apartamento lá, e Ed e Lorraine Warren pegaram a boneca para deixar trancafiada e segura em seu museu do ocultismo. Mas assim, a boneca em si, enforcar, tapar o olho, apertar a boca dela, eu acredito que a mão seria uma mão maior. Então alguma coisa usou a boneca, sabe-se lá por quê, pra tá ali aterrorizando, como se fosse um veículo. Será que essa coisa precisava da boneca como um veículo? Essa coisa estava presa à boneca? Eu acredito assim que do nada uma boneca não fica possuída, e se é que, assim, possessão de objeto, eu não sei, mas
atrelar um espírito a um objeto de propósito, talvez ocorra. O que eu quero dizer é que será que essa boneca não foi dada ou de alguma forma assim foi feita algum tipo de magia em cima da boneca, então essa boneca foi parar na mão da criança porque ela não sabe de quem ganhou, não lembra, não sei se os pais lembram, não sei que jeito que foi que essa boneca chegou até ela, né? E por que do nada começam esses ataques? E nós temos sim relatos de boneca andando pelo quarto, de boneca. É a boneca em si, não é. Ainda no filme a gente vê a Annabelle que ela tá quieta, ela não sai correndo, não faz nada, né? Você tem o bicho que tá atrelado a ela. Mas ela mesmo não faz nada. Mas a gente tem relatos de bonecas que fazem, tipo o brinquedo assassino mesmo, assim, que sai correndo, ou é visto desse jeito. E é igual essa daí, ela tava em cima, aí a boneca ficou dura ali. Não sei, gente, eu realmente não sei o que acontece com bonecas. Não vamos generalizar, sabemos muito bem, né? Muitos aqui, eu mesma, tive muitas bonecas e nenhuma se mexeu ou me atacou. Mas existem relatos. E aí, o que é isso? Inclusive tem uma Annabelle que fica aqui olhando para mim o tempo todo. A gente até conversa, né, Annabelle? Eu já tô criando uma amizade aqui, porque ela fica assim o tempo todo para mim. Eu tô gravando, ela tá assim. Mas aterrorizante, gente. Você imaginar que e quem possuía essa boneca, né, que nem ficou um tempo na família, a coisa começou a dar tudo errado. Aí foi pra família da avó, que ninguém sabia até que a avó guardava, mas a avó tava guardando, deu tudo errado lá. E depois a boneca sumiu. Gente, eu não sei. Eu não sei de onde que vem, o que é, se foi botado alguma magia, um voodoo nesse daí, né? Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor, e se já passou por algo parecido, conta pra gente. E vamos para o próximo relato, que é a noiva, e é uma moça que nos conta essa história. Olá, Ana e assombrados. Olhando um antigo álbum de família que eu herdei da minha mãe quando ela faleceu, eu vi uma foto antiga e reconheci. Pelo que minha saudosa mãe contava, uma tia dela, né? Reconheci uma tia dela chamada Divina, que infelizmente faleceu na semana em que ia se casar. Minha mãe sempre relatava que o noivo da Divina era um rapaz muito bonito, mas com fama de ser um tanto descomprometido. Divina, com apenas 18 anos, estava animada com os preparativos, focada em bordar os lençóis e cuidar da pequena casa nos fundos do terreno da mãe, onde seria seu lar. As pessoas na vizinhança comentavam sobre as outras namoradas do noivo, mas Divina, quando ouvia alguma coisa, preferia ignorar ou dizia que era por inveja. Na década de 40, era comum as mulheres serem ensinadas a evitar confrontos e a seguirem um comportamento discreto. No entanto, havia um detalhe desagradável. O noivo havia tido um relacionamento anterior em outra cidade, resultando no nascimento de um filho, já com quase 2 anos de idade. A família chegou a ouvir boatos sobre isso, mas não havia provas, e cancelar um casamento naquela época poderia trazer muita vergonha. Assim, Divina e o noivo se casaram. Ele viajava frequentemente com o pai como caixeiro viajante. E, ao que parece, o pai sabia de algumas verdades não reveladas. Divina, cheia de sonhos, encomendou um quadro lindo dela, vestida de noiva, que foi pendurado na pequena sala da casa. 6 meses após o casamento, Divina descobriu que estava grávida. No entanto, a amante do marido ficou sabendo disso e apareceu na casa para conversar com ela. O que começou como uma discussão acabou se transformando em uma situação trágica. Minha mãe contava que foi um momento de muita confusão e lamentação. O desfecho foi que Divina foi enterrada ao lado do bebê, que esperava, enquanto o marido, composto e impassível, ainda tentava se passar por inocente.
Depois do incidente, ele continuou morando. Mas como que ela morreu? A mulher matou ela? O que começou como uma discussão acabou se transformando em uma situação trágica. Minha mãe contava que foi um momento de muita confusão e lamentação. O desfecho foi que Divina foi ela, não sei, a mulher foi lá discutir, será que brigaram, a mulher acabou, enfim. Nossa. Depois do incidente, ele continuou morando na casa, mas afirmava ouvir lamentações vindas do quadro de Divina vestida de noiva. Outros membros da família também relataram ouvir sons parecidos. Tomado pela culpa e sentindo-se assombrado, o marido deixou a casa e foi viver com outra mulher. A casa de Divina foi desmontada, mas não conseguiam retirar o quadro. Então surgiu a ideia de enviá-lo para a residência da mulher envolvida no caso. Mas daí conseguia tirar? Quando ela encontrou o quadro encostado na porta, entrou em desespero. Um conflito entre ela e o ex-marido de Divina se iniciou e a situação tomou um desfecho trágico para ambos. Os vizinhos, sem saber o que realmente acontecera, chamaram a polícia. O filho pequeno do casal foi entregue a um parente distante, enquanto a mulher envolvida foi internada, dizendo que ouvia a voz de Divina constantemente. Minha mãe, que era criança na época, sempre lembrava como esse episódio traumatizou toda a família. E é isso, Ana e Assombrados. Sei que não é um relato de terror no sentido clássico, mas é uma história que mostra como infidelidade, mentiras e a certeza da impunidade podem ter consequências trágicas. Pois é, olha lá também se eu sou a Divina e também eu falei, mas o que aconteceu? A mulher matou, sei lá, na briga ela caiu, bateu a cabeça, não sei o que aconteceu. Ela morreu nessa briga ou depois dessa discussão aí com a mulher. Mas os dois, tomados pela culpa, também relatavam, não só os dois, mais pessoas relatavam ouvir isso. Porque o que eu penso, às vezes, pode ser a culpa, né, o remorso, não sei, alguma coisa batendo ali, podia fazer com que a mente deles também talvez gerasse alguma coisa, né? Mas outras pessoas também ouviram e eu também assim, pensando no espírito querendo se vingar, também eu entendo se era o espírito da Divina mesmo trabalhando para que enlouqueçam ou se vingando, né? Ela ficou pé da vida, ela ia casar, não sei o que lá, e os dois me aprontam um negócio desse, os dois me fazem um negócio desse. Ela ficou pé e se vingando, foi lá deixar a mulher louca, fazer, né, o que lamentar. Gente do céu, já pensou? Bom, tem uma música que fala alguma coisa disso, não tem? De uma mulher que começou a assombrar, enfim, não sei, um sertanejo. Bom, próximo relato. Quem recheou o bolo? É um moço que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, o meu nome é Fulano, tenho 33 anos e trago um relato curto, mas repleto de mistério. O meu tio, por parte de pai, que vou chamar aqui de tio Sérgio, é uma presença constante na minha casa. Em uma de suas visitas, durante uma conversa casual, acabamos entrando no assunto de sua falecida esposa, que chamarei de tia Ângela. Ângela era uma mulher especial, amada por todos, católica, devota e incansável em obras de caridade. Sua bondade era marcante. Foi então que tio Sérgio compartilhou algo que até hoje o deixa perplexo, algo que ele nunca conseguiu explicar. Era véspera do aniversário de uma das netas da Ângela. A menina pediu à avó que fizesse um bolo recheado para a celebração. E Ângela, como sempre atenta aos desejos da família, aceitou com prazer. À noite, ela preparou a massa com cuidado, assou o bolo e, ao terminar, deixou-o esfriar dentro do forno. Exausta, foi se deitar. Naquela mesma noite, enquanto dormia, Ângela sofreu um infarto fulminante e faleceu.
O dia amanheceu e o choque da perda tomou conta de todos. O bolo, assim como o aniversário da neta, foi esquecido em meio ao turbilhão de emoções que se seguiu. Passado o velório e o enterro, os familiares encontraram o bolo ainda no forno. Decidiram que comê-lo seria uma maneira simbólica de honrar a memória de Ângela, como se estivessem compartilhando aquele último gesto de amor. Foi então que o inexplicável aconteceu. Ao cortarem o bolo, descobriram que ele estava recheado. Mas como isso seria possível? Ângela havia ido dormir antes de recheá-lo. Tio Sérgio, com seu sono leve, garantiu que ela não se levantou durante a noite. Além disso, a casa estava trancada e o alarme de segurança ativado. Não havia como alguém ter entrado para terminar o trabalho. Até hoje, esse mistério permanece sem solução. Quem recheou o bolo? Teria sido Ângela? De algum modo que desafia a lógica, cumprindo sua promessa de preparar o bolo para a neta? Deixo esse relato para que você e os assombrados tentem desvendar. Talvez, no mistério, resida um último ato de amor que ultrapassa os limites do compreensível. Um beijo para você, muito obrigada, muito interessante. E a gente já viu relatos aqui envolvendo comida também, envolvendo... tem um relato do brigadeirão, que a criança estava com vontade de comer e aí a mulher não deu o último pedaço para a criança, ela que pegou, e aí essa criança ficou com vontade, e aí de repente foram ver na cozinha que a mulher estava preparando um outro, mas aí o brigadeirão estava faltando um pedaço dentro do micro-ondas, num lugar que ninguém tinha entrado, ninguém nem tinha acesso, e justamente aquele pedaço estava faltando no brigadeirão. Uma coisa assim, sabe? Eu acredito muito que pode ter sido ela mesmo, não sei como, não sei se fisicamente ela foi lá, fisicamente que eu digo, o espírito dela, sei lá, foi lá, pegou o bolo, recheou, ou se isso magicamente acontece, ou ela conseguiu materializar um recheio ali por sua vontade, ou sentir que precisava terminar isso para a neta, era algo muito importante para ela, e a tamanha força e desejo e amor talvez colocado nisso, que materializou o recheio dentro do bolo, assim como outras coisas já se materializaram, né? A gente já viu relatos aqui de coisas que se materializam, né? Então, por que não o recheio de um bolo? Próximo relato, a Ponte Assombrada. É um moço que nos conta. Olá, Ana, eu me chamo Fulano, tenho 20 anos e sou do interior do estado de São Paulo. Antes de começar, quero dizer que sou muito fã do canal de vocês e que do canal de vocês, né? E que é uma grande honra poder enviar este relato. Muito obrigada. Desde que me conheço por gente, faço parte da cultura das cavalgadas, festas de peão e rodeios que sempre acontecem na região. Meu pai e eu participávamos de uma comitiva, não sei se eu vou falar o nome da comitiva aqui, mas que infelizmente... de uma comitiva chamada Comitiva Boa Esperança, que infelizmente já não existe mais. Era comum irmos a cavalo para as cidades onde aconteciam esses eventos, sempre com a comitiva completa, que tinha cerca de 40 pessoas. A gente geralmente saía pela manhã, passava o dia no evento e só voltava para casa à noite. Eu era criança na época e, confesso, achava aquilo tudo meio assustador. Como a gente ia por estradas de terra para evitar rodovias, era comum que o grupo se separasse, com algumas pessoas indo mais à frente ou ficando para trás. Isso fazia com que eu me sentisse sozinho, o que aumentava ainda mais o meu medo. Uma dessas viagens, porém, foi bem diferente. Estávamos indo para uma cidade próxima e tudo aconteceu como de costume. Saímos cedo, passamos o dia na festa e à noite pegamos a estrada de volta. Só que dessa vez algo estranho aconteceu. Na época eu tinha 14 anos. Já não era tão pequeno, mas ainda assim sentia um certo receio. Na volta eu estava cavalgando ao lado do meu pai e do Anderson, um amigo dele. Éramos os últimos do grupo.
com o restante da comitiva bem mais à frente. A estrada estava tranquila, iluminada apenas pela luz da lua. A gente vinha conversando sobre coisas do dia a dia, até que avistamos uma mata densa mais à frente. Foi então que o Anderson comentou que aquela mata era assombrada, e o meu pai concordou. Achei que eles estavam brincando comigo, mas fiquei em silêncio. Quando nos aproximamos, vi que havia uma ponte pequena que passava sobre um riozinho. O Anderson contou que já tinha ouvido batidas vindas debaixo da ponte em outras ocasiões. Ele passou na frente, mas quando eu e meu pai chegamos perto, as mulas que montávamos começaram a recuar, como se algo invisível as impedisse de passar. Meu pai usava esporas nas botas e conseguiu fazer a mula dele atravessar, mas eu fiquei para trás, sozinho. Minha mula estava tão assustada quanto eu e só atravessou porque não queria ficar sozinha. Só que ela cruzou a ponte muito devagar, enquanto meu pai já estava do outro lado. Ana, foi aí que aconteceu. Assim que adentramos a mata, ouvi o som dos cascos da mula na ponte. O clima mudou completamente. Ficou pesado, gelado, e eu quase não conseguia respirar. Tudo parecia mais assustador, e a minha mente começou a criar pareidolias. Foi quando olhei para o rio e, perto de uma pedra, vi algo que nunca vou esquecer. Era uma silhueta humana. Parecia uma sombra, mas ao mesmo tempo tinha uma luz própria. Era como se fosse uma luz que não iluminava nada ao redor. Meu coração quase parou. Eu fiquei completamente imóvel, mas felizmente a minha mula continuou andando e terminou de cruzar a ponte. Quando saímos da mata, o meu pai e o Anderson estavam me esperando. Só então soltei o ar que estava prendendo e comecei a respirar ofegante. Meu coração acelerou tanto que eu achei que fosse desmaiar. Contei a eles o que tinha visto e, para minha surpresa, eles acreditaram. Disseram que aquela mata realmente era assombrada, especialmente a ponte. Segundo Anderson, muitas pessoas já perderam a vida ali, das formas mais diversas. Depois que me acalmei, o Anderson me disse algo que eu nunca esqueci. Essa foi a primeira vez que você viu uma assombração, mas não vai ser a última. Obrigada por avisar. Meu Deus. E ele estava certo. Desde aquele dia, vivi outras experiências sobrenaturais. Esse foi o meu relato, Ana. Espero que você e os assombrados gostem. Mais uma vez, é uma honra poder compartilhar essa história com vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, interiorzão, essas estradas de madrugada, isso tem coisa que acontece, tem avistamento, é muito interessante. Lógico, deve dar um medo do caramba, você tá no meio do mato, escuro, de ver o negócio lá, ai. Mas é muito interessante, não é? O que será que aconteceu nessa ponte? Ele já disse, né? Pessoas perderam perderam a vida ali de diversas formas. Por que ali? Né? Bom, vamos para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui. Os CDs. É uma moça que nos conta. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Fulana, tenho 19 anos e acompanho o canal há 8 anos. Sempre tive experiências com o mundo sobrenatural e já tentei enviar diversos relatos para o canal, mas nunca deu certo. Meu celular sempre descarregava ou algo acontecia. Uma vez o meu computador chegou a cair no chão e quebrou a tela toda enquanto você estava tentando mandar relato? Meu Deus! Hoje senti no coração de tentar orar antes de enviar o relato e espero que tudo ocorra normalmente. Vamos lá. O ano era 2010. Eu tinha 5 anos de idade e o meu avô tinha acabado de falecer. Todos amavam muito ele. Era um senhor muito amável, gentil. Morávamos no interior de Minas Gerais e todos da região onde morávamos gostavam muito dele. Infelizmente, ele adoeceu e descobrimos que estava com câncer. Todos os vizinhos nos apoiaram com o tratamento, mas descobrimos muito tarde e a doença já havia se espalhado.
Quando meu avô faleceu, a minha avó entrou em um estado de depressão muito forte. Ele gostava de escutar aqueles forrós antigos e tinha diversos CDs com músicas de todos os cantores possíveis. Ele escutava o dia inteiro. Eu me lembro dele e da minha avó dançando juntos. Depois que ele faleceu, a minha avó passou o dia todo ouvindo essas músicas e chorando. Alguns meses depois, um novo vizinho se mudou para o lado da nossa casa. Toda vez que eu via esse vizinho, eu chorava. Me lembro que o meu choro era de um medo que nunca senti antes. E a minha avó achava que eu estava fazendo pirraça ou algo do tipo, sempre me batendo quando eu começava a chorar e me mandava engolir o choro. Até que um dia estávamos eu, minha prima e minha avó sentadas no sofá assistindo uma novela. Da sala dava para ver o portão, que dava de frente para a rua. Eu resolvi olhar para ele e percebi que o portão estava entreaberto e o vizinho estava lá, olhando para a gente. Soltei um berro e comecei a chorar. Minha avó percebeu que ele estava olhando para dentro de casa e começou a gritar. Ele fechou o portão e saiu. Mas, gente, o que esse homem tá... Minha avó foi até o portão para trancá-lo, mas percebeu que ele tinha forçado a tranca e não conseguia mais fechar. Ele arrombou o portão. Cara louco, o quê? Nesse dia ninguém dormiu. Ficamos com medo dele entrar em casa e fazer alguma coisa com a gente. No outro dia, minha avó contou para as vizinhas da frente e elas contaram para os seus maridos, que foram tirar satisfação com o vizinho. Ele disse que o portão estava aberto. Ele viu e só foi lá fechar. Pediu desculpas e falou que a intenção dele não era assustar, mas sim ajudar. Passaram-se alguns dias, já era madrugada e eu dormia com a minha avó, pois tinha medo de dormir sozinha. Estávamos no quarto, minha avó, minha prima e eu, quando a música do meu avô começou a tocar muito alto, mas tão alto que os vidros da janela tremeram. E eu juro por Deus, o nome da música era Saia Já Desta Casa. Nós tomamos um susto e minha avó foi até a sala para desligar a música. Quando ela viu o vizinho, ela foi para a sala para desligar a música, quando ela viu o vizinho saindo correndo até o portão. Ela não contou isso para nós, para não nos assustar, e só entrou no quarto e trancou a porta. No outro dia, a minha avó começou a procurar apartamentos para se mudar, pois já estava com medo de algo ruim acontecer. 2 meses depois, nós nos mudamos e ficamos sabendo que o vizinho havia sido preso por invadir uma casa e cometer atos ilícitos contra 2 meninas, se é que você me entende. Então, a minha avó acendeu uma vela agradecendo ao meu avô, pois sabíamos que naquela noite ele nos protegeu, impedindo que algo de ruim acontecesse. Depois que nos mudamos, aconteceu algo bem interessante. Minha avó guarda até hoje os CDs do meu avô em um saco de lixo preto, pois são muitos, e também é o único saco que cabe todos eles. Eu estava dormindo com a minha avó quando acordei de madrugada e senti que tinha algo estranho no quarto. O saco caiu do guarda-roupas, fazendo um barulho alto. Minha avó acordou, viu o saco no chão e nós fizemos uma oração. Dormimos e nunca mais aconteceu nada relacionado ao meu avô. Acredito que agora ele esteja descansando. Ana, esse foi o meu relato. Esse acontecimento me marca bastante, pois me mostra que, mesmo depois de nossos entes queridos partirem, eles sempre tentarão nos proteger. Obrigada por contar o meu relato e, assombrados, deixem a opinião de vocês, por favor, sempre com muito respeito. Espero que desta vez dê certo. Deu, tudo bem, foi lido. Gente, que interessante. Olha só, começou a tocar a música Saia Já Desta Casa. É tipo, ele era o avô expulsando o cara. O cara deve ter assustado com a música. Pá! Começou a tocar assim, tipo, saia já. Não sei que jeito que é essa música, que agora eu fiquei curiosa. Eu vou procurar no Google. E aí, o homem saiu assustado. Mas ele estava com má intenção, ele estava entrando lá. Tanto que ele fez isso em outro lugar. Mas a mira primeira dele
com certeza era essa família. Tinha 3 mulheres ali, né? Sozinhas agora. Uma delas criança. Olha só. Então, é muito interessante, gente. Essas coisas acontecem, essas coisas existem. Pra quem não acredita, às vezes cada um dá um nome, né? Mas que acontece, acontece. Bom, esses foram os relatos de hoje. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.